Olá, meu nome é Larissa, sou estudante de odontologia da Universidade de Brasília. O título da minha apresentação é a tradução do conceito de saúde nos processos de aprendizagens e a escrileitura na formação na área. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Larissa Cavalcante de Souza e Emília Carvalho Leitão Beato. No Brasil, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, trouxe o conceito de integralidade e, junto com ele, a necessidade de que os profissionais da área percebam a saúde como modo de conduzir a vida, e não somente como um organismo capaz de exercer plenamente suas funções. Em um dos seus textos, Moisés afirma que o modelo atual do processo formativo em saúde tem se baseado no mecanicismo e no tecnicismo da prática profissional, que está voltada para atender às demandas do mercado. Entretanto, parece fazer falta o contato com as artes que podem ser potentes na constituição de elementos sensíveis necessários ao profissional de saúde em formação. Nesse caso, a leitura e a escrita de textos literários, sem excluir os textos técnicos, é claro, seriam formas de diversificação dos cenários de ensino e aprendizagem. Além disso, ao fazer as buscas pelos textos nas bases de dados, foram poucos os textos encontrados que abordam a inclusão das artes na formação em odontologia. Diante disso, o objetivo desse trabalho seria analisar, a partir de elementos vivenciais de estudante de odontologia, os efeitos e o valor da leitura e a escrita na composição do conceito de saúde e no processo formativo na área. O estudo foi desenvolvido a partir da leitura de textos produzidos por estudantes de odontologia durante algumas aulas da disciplina de Práticas de Saúde Bucal Coletiva 1, da Universidade de Brasília, UNB. É importante ressaltar que os alunos das turmas participantes receberam um formulário contendo o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. Ao assinar o termo concordando com o uso do texto, este seria utilizado para fins dessa pesquisa. Com os textos em mãos, recorremos a uma estrutura teórico-metodológica que pudesse dar sustentação aos modos de olhar para os dados e analisá-los, e o método escolhido foi a timpanização. Com os textos dos estudantes em mãos, procederemos à análise baseada no método da timpanização, desenvolvido por Beato. Tomando o método como caminho a ser percorrido, nos apropriamos do ato de timpanizar, luxar o tímpano, rompimento dessa membrana que delimita os espaços, o dentro e o fora, romper com o modo dualista de pensar as coisas como leitura e escritura, vida e morte, saúde e doença, para operar o pensamento de forma não binária, permitindo extravasamentos, extrapolando os limites do caminho e percorrendo pelas margens. Timpanizar aqui se materializa como a leitura inventiva da produção transcriadora de corpo e saúde. Propomos 3 gestos que, juntos, timpanizam as escrileituras dos processos de saúde e doença. O primeiro gesto é tatear escombros, gesto pelo qual nós desconstruímos o texto e procuramos as oposições binárias, dogmas e pensamentos dualistas que tantas hierarquias construíram entre as pessoas e as coisas no mundo. Diante desta desconstrução, só é possível manipular escombros, aquilo que sobrou. O segundo gesto trata-se de disseminar sentidos, gesto pelo qual multiplicam-se os sentidos presentes no texto e a proliferação das forças. O objetivo aqui é ver se o aluno que produziu o texto conseguiu atribuir novos conceitos de forma criativa diante do estudado e, por último, criar cadeias suplementares, gesto pelo qual inventamos um texto novo com a vontade de escrever e assim são tecidas escrileituras de escrileituras, novos textos instigados pelos textos antigos. Estabelecemos novos elos e agregamos em cadeia ideias plenas que juntas extravasam, passam limite, assim como a doença ultrapassa o limite e permeia a saúde, assumindo nexos improváveis. Para prosseguir essa análise, foram escolhidos 2 trechos aqui apresentados. É importante ressaltar que os trechos escolhidos dos alunos que contêm os nomes não são os nomes verdadeiros. Os trechos escolhidos foram: a peste pode representar algo que transcende questões de saúde pública, abrangendo questões sociais, existenciais e políticas. Esse é o trecho da Joana. A doença me pareceu o contrário de saúde. Trecho da Maria. No caso de Maria, seus escritos parecem estar carregados de representações, conceitos dualistas baseados na metafísica ocidental. Diante desses conceitos ainda enraizados no processo formativo, perpetuamos o discurso de que doença é o contrário de saúde, e assim norteamos nossa prática clínica. Entretanto, parece necessária a consideração de novos limites e possibilidades que permitam, assim, aproximar a condição patológica do nosso paciente da sua experiência singular com saúde e doença.
Embora pautado ainda em representações, ao mesmo tempo que traz conceitos mais dualistas e fixados na metafísica, o escrito de Joana parece carregar novos conceitos, tratando saúde com amplitude de significações. Saúde é o coletivo, é sociedade, é existência e é política, desenvolvendo novas percepções acerca do corpo e da saúde, como produção singular em articulação com significados científicos já sistematizados. Em meio à diversidade de sentidos e significados que a gente conhece, saúde parece apresentar inúmeras formas, como se saúde se tornasse um processo e não apenas um momento da nossa vida. Saúde e doença caminhando juntos como produtores de novas histórias e experiências, carregando novos sentidos à vida e assim permitindo multiplicações e extravasamentos. Diante dessas novas formas de se fazer saúde, há necessidade de transbordar isso ao processo formativo na área das ciências da saúde. Trata-se de inspirar profissionais de saúde a abandonarem suas práticas de atenção à saúde pautadas apenas nos rigores que a ciência lhes oferece para a definição dos diagnósticos e das terapêuticas, a começar por aqueles que ainda se preparam para o mercado, futuros ofertantes de saúde. Diante dos resultados apresentados e após toda essa análise, é possível constatar que a inclusão de textos literários em sala de aula pode provocar a criação de novos sentidos para conhecimentos e práticas de atenção e educação em saúde. Bom, aqui estão algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção.